Olá pessoal do Para Sempre Umbanda, casa de Pai Flecha Certeira e Mãe Jaciara. Tendo espírito de Umbanda Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz. Benção, manhã! Meu nome é Paulo Ludogero e vamos começar mais um Me Fundamenta 245. Salve Orimar, salve a bênção dos orixás. Salve! Eu louvo Mãe Ançã, eu louvo Mãe Emanjá, eu louvo o povo das águas, sou do povo de Orimar. Eu louvo Mãe Ançã, eu louvo Mãe Emanjá. Sejam bem-vindos ao Me Fundamenta 245. Antes de começarmos os nossos trabalhos aqui a responder as perguntas, quero mandar um abraço lá para o Márcio Caim, para o Sombra, Paulo Mansur, o Adérito Simões, Beto Ângeli, PH Alves, Renato Cavalho Tchalian, meus irmãos. Um abraço para todos vocês. Tudo de bom para vocês aí, meus irmãos. A pergunta dos irmãos, eu fiz esse vídeo aqui em cima, ó, orixá de frente e orixá de junto. E pedindo para que eu dissertasse um pouco sobre o orixá ancestral. O que é o orixá ancestre? O que é o orixá ancestral? Todos nós temos em cada encarnação, como eu expliquei lá no orixá de frente e orixá de junto, um pai e uma mãe, ou uma mãe e um pai. Algumas pessoas encontram na coroa de um médium dois pais na frente olhando, uma mãe atrás, duas mães na frente olhando, um pai atrás. Aí é de acordo com cada doutrina, de acordo com cada conhecimento de cada pessoa, e não nos cabe nesse momento ficar julgando ou pré-julgando. A pergunta em si é: o que é o orixá ancestral? O orixá ancestral é aquele que nos magnetizou. Então pense no seguinte: nós habitávamos no interior da matéria de Olorum, no interior da matéria de Deus, onde ali nós éramos apenas um sopro, o princípio de um sopro, vamos pensar assim, o princípio do sopro divino. E quando Deus nos assoprou para vivenciarmos a vida na carne, na nossa primeira encarnação, nós tivemos um pai e uma mãe também ancestral, que nos auxiliou na nossa primeira encarnação. Na nossa primeira encarnação, este orixá que nos regeu vai reger por toda a nossa eternidade. É isso que é o orixá ancestral. Isso que é o orixá ancestre. E como eu sei qual é meu orixá ancestral, qual é o meu orixá ancestre, qual que é o meu orixá, o meu pai e minha mãe ancestral? Olha, irmão, é assim. Cada doutrina tem o seu modo de leitura, tem o seu modo de ver. No meu entender, este orixá ancestral e ancestre, ele deve ser lido com muita parcimônia e com muito entendimento. Por que eu estou falando isso? Para nós não cairmos num julgamento ou numa suposição. Porque o importante para nós, nesse momento da nossa carne, é entendermos que nós temos que evoluir. Então não importa na realidade qual é meu pai ou qual é minha mãe nessa vida, e muito menos quem é meu pai ou minha mãe ancestral, porque eu tenho que evoluir. A base tem que ser essa: eu tenho que evoluir, eu tenho que amar todos os orixás. Mas faz parte do ser humano, faz parte do médium querer saber qual que é o seu pai, qual que é a sua mãe. E quando ele busca esse entendimento de quem é seu pai e sua mãe nesta vida, ele busca evoluir. Ou deveria buscar, né? Ou deveria buscar a sua evolução. Tem pessoas que não, tem pessoas que entendem que aquele princípio divino do pai e da mãe está ativo nele e ele vai buscar a evolução. Outros meu pai e minha mãe, nossa, legal. Ponto de interrogação, né? Como assim legal? Tá, então, quem é filho de Oxalá, por exemplo, Oxalá é paz, tem que promover a paz.
tem que promover a fé. Não ficar criando discórdia. Não ficar inventando fofocas. Esse é um exemplo. Agora, por que eu estou falando que o orixá ancestre e o ancestral tem que ser lido com muita parcimônia para que não haja suposições? Porque quem me garante que você encarnado hoje não é a sua primeira encarnação? Quem me garante isso? Ué, os espíritos não evoluem? Os caboclos, pretos velhos, Exus não evoluem? Nós também estamos evoluindo. Por que você tem que ser, que já deve ter encarnado? Por que você não está na sua primeira encarnação? Então temos que ter muito cuidado. Que pode ser sim a sua primeira encarnação. Os espíritos estão evoluindo também. E estão nascendo novos espíritos. Ou só tem gente morrendo e reencarnando, morrendo e reencarnando, morrendo e reencarnando. A população mundial tem aumentado cada vez mais. Isso significa que tem nascido novos espíritos. Responde, né? Por que estamos crescendo? Porque tem muitos espíritos que voltam na Terra e muitos espíritos que estão nascendo a primeira vez. E esses que estão nascendo a primeira vez, quando você faz a leitura do pai e da mãe, ele já é o ancestral. Então ele não tem um ancestre, porque naquele momento já é o ancestral. Porque nas próximas encarnações vão ser outros pais, outras mães, ou até o mesmo. Mas respondendo à pergunta, o que é o orixá ancestral? É aquele orixá, aquele pai, aquela mãe que te regeu na sua primeira encarnação. Como se faz a leitura? Depende de cada doutrina. Eu pessoalmente, na nossa casa, nós não fazemos essa leitura. Nós não fazemos porque cabe a cada um buscar a evolução naquele momento de sua vida. Naquele momento que tem seu pai e sua mãe, e deve entender que todos os pais e todas as mães são seus pais e são suas mães espirituais. Tá aí, meu irmão, orixá ancestral, me fundamenta, 245, abraço!